No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode atingir uma renda passiva de mais de 11 mil reais em um fundo imobiliário. Fica comigo até o final. Eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. E já vai deixando aí nos comentários a resposta de qual é o fundo imobiliário que você mais gosta daqueles que você conhece, tá? Vamos lá. A cotação hoje, que eu estou gravando esse vídeo, hoje é o dia 11 de fevereiro de 2021, esse fundo imobiliário é o HCTR11, ele está custando R$ 149,49, certo? Então, arredondando, eu fiz a conta de R$ 149,50, correto? Então, vamos pensar, isso é só para a gente movimentar a nossa capacidade, o nosso jeito de pensar, é só para a gente movimentar o nosso pensamento, tá? Imagine uma situação em que você tivesse investido aí 200 mil reais nesse fundo, tá? E no mês de fevereiro, você tivesse esse fundo. Mês passado, janeiro, se você acessar o Fundos Explorer, o Status Invest, você vai ver, eu conferi isso no Status Invest. O Status Invest ele apresenta esse fundo imobiliário pagando R$ 2,47 por cota. Tá? Mês passado. Aí se você pega, por exemplo, agora a cotação de fevereiro, que é 149, naquele mês, no mês de janeiro, estava 150 reais e pouquinho. Então, como os fundos imobiliários variam um pouco, tá dentro do valor, tá? Mesmo valor praticamente, né? Considerando aí o arredondamento, é o mesmo valor. Então, se a gente pensar no fundo com R$ 149,50 do valor, e você tendo um valor investido de 200 mil reais, em fevereiro você teria aproximadamente 1.337 cotas, tá? Isso, se você hoje, dia 11, né, tivesse esse valor, amanhã você receberia, se você tivesse 1.337 cotas, você receberia amanhã na sua conta R$ 2.968. Isso é uma renda mensal, pessoal. Varia um pouco de um mês para outro, porque há uma pequena variação. É um fundo híbrido, né? Ele é um fundo de papel, praticamente todo ele, fundo de papel, e é fundo de recebíveis. São certificados de ser recebíveis imobiliários, tá? Então as pessoas, como os juros estão como as pessoas estão antecipando pagamentos, então acaba que esse fundo acaba pagando bem. Então, o fundo imobiliário, normalmente, você faz uma renda mensal passiva, certo? Então, vamos supor que você não tivesse 200 mil reais, você tivesse 150 reais. Você pode comprar 150 reais de um mês para o outro, de janeiro para fevereiro, você receberia na sua conta R$ 2,22. Então, se você abre uma conta numa corretora, esse dinheiro vai ficando lá. Quando você juntar um dinheiro que dá para você comprar um fundo, porque tem fundo imobiliário que tá mais barato, fica menos, tem alguns que são menos de R$ 90 até, tá? É só pesquisar, tá? Lá nesse site Status Invest e no Fundos Explorer, também você vai encontrar acesso fácil, grátis, tá na internet para todo mundo ver, tá? E aí são informações precisas. Você encontra até o portfólio. O portfólio é quais são os fundos imobiliários que eles investem. Então, eternamente, desde sempre, nós sabemos que o fundo imobiliário é um fundo, o investimento de fundo imobiliário é um investimento de imóvel, tá? E como você investe em imóveis, é como se você comprar um apartamento, uma casa, resiste a qualquer crise, resiste a qualquer governo, enfim, esse é o tipo de investimento que vai estar ali. O imóvel ele está imobilizado. Só que a diferença ela é muito grande. Na conclusão a gente vai falar sobre isso, tá? Então, pensando aí nessa situação, seria R$ 2.968 que você receberia. Então, olha a situação, a segunda situação, fazendo as contas aqui. Se você tivesse investido um capital de R$ 500 mil, aí você vai fazendo a conta em termos de imóvel, tá? Se
Se você tiver um imóvel de 500 mil reais, quanto você tem de aluguel? Percebe a diferença. 200 mil reais é um imóvel popular. Hoje um imóvel da Minha Casa Minha Vida, você vai girar em torno de 150, 200 mil. Né? Então, se você pegar esse dinheiro e imobilizar num imóvel, você tem garantia de que esse patrimônio seu vai resistir às crises, às variações da economia, a governos, enfim. Tá? Porém, se você tiver esse imóvel como rentabilidade, você tem várias com fonte de renda, você vai ter vários problemas aí comparando com os fundos imobiliários, né? Aí a gente vai ver isso depois. Então, 500 mil reais é a segunda situação. Um capital de 500 mil reais, você teria agora em fevereiro, adquiriu, vamos supor, tem 500 mil, quero comprar HCTR11, eu vou pagar e vou comprar 3.344 cotas, tá? Então eu teria 3.344 cotas. Ele vai pagar amanhã R$ 2,22 cada uma das cotas. Então você fazendo essa multiplicação simples, né? Você receberia 3.423 e uns quebrados. 7.423, quase 7.500 reais por um investimento de 500 mil reais. É mensal, tá? Não é ao ano, é mensal. Essa é a segunda situação. Agora a terceira situação é a mais legal de todas. Um imóvel razoável, né, bem localizado e tal, hoje está girando entre 500 e 1 milhão de reais, certo? Não é um imóvel de alto padrão, mas é um imóvel bacana, 750 mil reais. Então, se você tivesse investido 750 mil reais nesse fundo HCTR11, você teria, ou em fevereiro, 5.016 cotas. Isso te daria uma rentabilidade mensal, agora em fevereiro, de R$ 11.135. Mais de 11 mil reais de rentabilidade mensal, 750. Isso sem contar a valorização do fundo, porque ele varia, mas ele sempre ganha. Na bolsa, quando você compra um fundo imobiliário, esse valor sempre aumenta. Certo? No site do Status Invest, do Fundos Explorer, você vai ver todo o portfólio do fundo imobiliário, né? Você vai ver que aquele valor ele é dividido por número de cotas. Então vamos supor que tem lá 1 milhão de cotas a tantos reais, então o valor patrimonial da cota é quanto cada cota vale dos imóveis. Então você pega todos os imóveis que o fundo tem e divide pelo número de cotas que eles emitiram, tá? Então esse é o valor patrimonial. O valor da cotação na Bolsa de Valores é quanto ele está sendo negociado na Bolsa de Valores, que você pode comprar e vender. Então ele geralmente ele está maior do que o valor da cota. Alguns deles estão até menores. Então então você tem que estudar isso aí, você tem que ir lá, olhar o fundo imobiliário, e aí lá no meio lá da descrição, você vai ver lá qual é o patrimônio. Você tem um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel só, é altamente arriscado você comprar um fundo desse. Mas se você tiver um fundo imobiliário que tem 30 imóveis espalhados por todo o Brasil, nas grandes capitais do Brasil, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Rio Grande do Sul, enfim, o Nordeste, então aí você vai ter uma segurança maior. Por quê? Olha só a questão, as conclusões que a gente pode tirar a respeito dessa simulaçãozinha básica e simples, é que a primeira, reinvestir todos os dividendos, ou melhor, os proventos, né? O dinheiro que ele distribui, porque o fundo imobiliário tem obrigatoriamente que distribuir 95% do valor apurado aí com os imóveis, certo? É uma renda mensal. Você vai fazer um reinvestimento, um projeto de reinvestimento, para que você tenha uma renda mensal. A minha primeira conclusão: você pega o valor dessa rentabilidade mensal e reinveste no fundo,
para que você tenha mais rentabilidade mensal, para você comprar mais cotas, para você aumentar a sua rentabilidade mensal, até que você tenha a rentabilidade mensal custeando a sua vida. Ou seja, você atingiu um ponto em que o seu padrão de vida é custeado pelos seus investimentos. A partir daí, você tem que ter o dinheiro disponível para você não trabalhar mais, para você viver de renda. Você tem que ter um dinheiro para reinvestir. Então, por exemplo, se você tivesse investido o que não é recomendado pelos especialistas, vamos dizer que você não tivesse dinheiro reinvestido, você tivesse tirado dinheiro sempre, você vai acabar, esse patrimônio vai cair, né? Você não vai fazer ele crescer. Então o ideal é assim, estabelecer um valor de vida, quanto que você precisa para você viver, né? E quanto que você precisa para investir. Aí você atingindo esse valor de pagar suas contas e reinvestir, então você tem um dinheiro de reinvestimento e você tem o dinheiro para sua manutenção da sua vida. Então você teve sua liberdade econômica, certo? Sua liberdade não precisa mais trabalhar. Então os juros compostos, eles vêm daí. O poder dos juros compostos vem justamente desse reinvestimento. Quando você faz aportes mensais e junta a rentabilidade daqueles aportes anteriores a esse aporte mensal e reinveste todo esse valor que você apura. Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é uma comparação entre os fundos imobiliários e os imóveis. Quando você compra um imóvel, você compra algo bom, no meu ver. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra algo espetacular. Por que eu acho isso? Primeiro, os dois resistem às guerras, certo? Quando você tem por exemplo, vou citar um exemplo aqui, lá no plano Collor, que todo mundo teve o seu dinheiro do banco roubado, né? Pegaram o dinheiro da poupança, o dinheiro que você tinha lá no banco sumiu, lembra? Quem viveu isso lembra. Então, no plano Collor, quando o Collor fez isso, o único investimento que não teve prejuízo foi quem tinha imóvel e quem tinha fundo imobiliário ou ação na Bolsa de Valores. Ou seja, qualquer tipo de investimento em Bolsa de Valores é altamente seguro. Principalmente hoje em dia, com essa tecnologia da B3, certo? Então eu diria que o imóvel é bom e o fundo imobiliário é espetacular. Por quê? Primeiro, os dois resistem tanto a guerras, situações econômicas adversas como crises, governos autoritários como o do Collor, por exemplo, né? Resiste, tá? Você não vai perder o seu patrimônio, ele está ali. Tanto o imóvel quanto o fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário tem altas vantagens. Primeiro, quando você tem um imóvel, você tem a possibilidade de vacância. Então você tem um imóvel para geração de renda passiva. Então ele tem que estar alugado, tá? Ele tem que estar alugado e a pessoa tem que pagar. Então você já tem dois problemas aí. Você tem a possibilidade desse imóvel não estar alugado e você tem a possibilidade desse inquilino não pagar o seu aluguel, certo? Como que isso funciona no fundo imobiliário? No fundo imobiliário, os contratos, existem muitos contratos, e a grande maioria avassaladora, talvez uma minoria muito pequena seja diferente disso, existem contratos chamados contratos atípicos. São contratos que têm mais de 10 anos, né? São contratos longos com empresas e que, se a empresa por acaso quiser sair do imóvel, ela tem que pagar todo o contrato. Então ela está alugada lá por 15 anos. Se ela em 5 anos ela está usando o imóvel, ela quer sair
10 anos antes, tudo bem, não tem problema nenhum, paga os outros 10 anos, tudo que você me deve pagar, certo? Quita tudo e aí o fundo recebe todo o dinheiro. Então, a possibilidade de vacância é muito pequena, tá? As empresas são empresas estudadas, são empresas que os administradores estudam, eles locam justamente porque eles têm esse interesse de que não tenha vacância. Então, outra coisa, o fundo imobiliário, ele é diversificado, então você não tem um imóvel só, você tem vários imóveis. Então, se você tem lá, vamos dizer, 15, 20 imóveis espalhados pelo Brasil e um imóvel grande está vago, o que acontece é que o prejuízo para o fundo é muito pequeno. Então não é no caso do imóvel, comparando com o imóvel, se você tiver o seu inquilino fora, o prejuízo é grande, né? Porque você é um cotista só, que é dono daquele imóvel inteiro, né? Comparativamente falando, né? No caso do fundo imobiliário, esse imóvel teria lá um mundo de gente que participaria, o número de cotas, né? Enfim, né? Então a vacância é mínima e você tem também que não há possibilidade de maus pagadores, porque eles são estudados, os inquilinos são sempre muito bons inquilinos, né? E praticamente não existe a inadimplência no caso dos fundos imobiliários, tá? Uma outra coisa é que você, no imóvel alugado, um detalhe que é importante, é que você tem que pagar imposto de renda quando você tem um imóvel alugado. Agora, no caso do fundo imobiliário, o governo dá incentivo. Então, o dinheiro que você recebe na sua conta é limpo, não precisa pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é declarar no imposto de renda que você recebeu aquele valor. Aí a tua corretora vai apresentar um documento que você manda para o contador e ele faz lá a sua declaração, mas não tem que pagar nada por isso, só informar a Receita de que você tem aquela renda. Só que essa renda não é descontada, tá? Ninguém paga nada. É diferente das ações que tem lá os dividendos, que esses dividendos não são tributados, né, aqui no Brasil, mas os juros sobre capital próprio, que é outro tipo de provento das ações, esses são tributados lá mas já vem descontado já. Você só vai pagar imposto de renda em caso de fundo imobiliário quando você vender o fundo imobiliário, certo? Então, quando você vender, você vai quanto você pagou e quanto você vendeu, aí esse ganho de capital que você vai, desse valor é que você tem que pagar imposto de renda, mas é um imposto de renda reduzido em comparação com o do imóvel, tá? Que você tem que pagar no caso de uma venda de um imóvel. Essas diferenças também continuam no caso dos fundos imobiliários, porque eles têm alta liquidez e no caso do imóvel não. Você tem que achar uma pessoa que vá lá e pague integralmente e quite o seu apartamento, não faz o seu apartamento que você está vendendo, ele paga lá 500 mil reais, 750 mil reais de uma vez. No caso do fundo imobiliário, não, você pode vender 150 reais, no caso do HCTR. Você pode vender uma parcela, você pode vender um pedaço dos seus fundos, né? Enfim, isso é muito legal. E a alta liquidez é quando você escolhe fundos que têm alta liquidez. Então você tem que observar quanto desses fundos é negociado diariamente na bolsa. Isso é muito importante na hora de escolher um fundo imobiliário, né? Então, um outro problema de imóvel é quando você compra no lugar errado. Você pode avaliar errado, comprar numa região errada, comprar numa região que não tem procura, que não tem valorização, que não tem locação, que fica emperrado, aí você fica com um imóvel lá imobilizado e você vai acabar tendo que vender barato, né? E vai demorar para vender. Então você pode, mesmo que ele seja um bom imóvel, não é todo mundo que tem esse dinheiro para pagar, né? Então você demora aí um tempo, mesmo que ele seja rápido, você demora um tempo para vender. No caso da Bolsa de Valores, você vende no mesmo dia, né? Então um outro problema é que no imóvel você vai ter que ter o imóvel inteiro para você ter o retorno do aluguel, certo? No caso dos fundos imobiliários, você pode comprar uma única cota e no mês seguinte você já recebe os proventos
percentualmente falando, decorrentes dessa compra. Então, se você comprar, no caso do HCTR, no mês de janeiro, se você tivesse comprado uma cota, o mês de fevereiro já cairia R$ 2,22 na sua conta. E a partir de então, todo mês você vai receber os proventos referentes àquela cota. Se no mês seguinte você comprar mais um, são 2, 3 e 4 e 5, aí vai subindo, certo? É proporcional. Certo? Essas são as conclusões que eu faria, que eu tiraria dessa simulação. Então, muito legal, né? Você ter essa projeção, porque, é claro, você não vai comprar um fundo só, né? Não é recomendado pelos especialistas. Só um detalhe, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, tá? É só uma simples avaliação de um leigo para que você tenha ideia do que é investir em fundos imobiliários e movimentar a sua cabeça, tá? Sai dessa aí de investir em poupança e tal e pensa nisso. Mas não vai começar a vender os seus imóveis aí, calma, não vai vender os seus imóveis que estão quitados, alugados, ou o seu imóvel mesmo que você mora, para comprar fundo imobiliário, vai devagar, tá? Já faz um projeto de liberdade financeira, tá bom? Obrigado por ter ficado aí até agora e até o próximo vídeo. Tchau!